Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos e ficar com ela aberta na mão, tá? Eu costumo dizer para os irmãos para ficar com a Bíblia aberta, para desconfiar aí de quem manda fechar a Bíblia. E é verdade. Atos capítulo 1, fica com a Bíblia aberta, a pregação toda, e vamos ir pregando e estudando a palavra juntos. Nós precisamos disso nos dias que estamos vivendo, tá bom? Amém? 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 Nossa Senhora dos Evangélicos, está muito ruim. Vamos lá, amém! Espartano, vamos lá. Bom, vamos ler então? Vou ler. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Versículo 5: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Versículo 6: e os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Versículo 10: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém. Glória a Deus. Bom, atualizando a igreja, dando um F5, nossa caixa estragou, a MP1000 ali, então nós estamos usando uma caixa só hoje, então o som está um pouquinho mais baixo. Quem gosta de som alto aí, não tem. Quem gosta de som baixo está feliz, tá bom? Amém? E aí? Bom, Atos capítulo 1, semana passada foi tipo uma introdução a Atos dos Apóstolos, falei para vocês, e nós vimos algumas coisas semana passada que é muito bom que nós viemos a relembrar aqui. Eu vou relembrar 4 coisas bem rápido e sem comentar muito. Primeiro, hoje nós estamos entrando de fato na carta de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, tá? Então tem uma forma de estudar essa carta. Tem 2 formas de se estudar todo o livro da Bíblia, e principalmente essa carta. Uma forma é estudar essa carta como um acadêmico. O cara vai estudar para saber o que aconteceu, o que ocorreu, o que aconteceu há 2000 anos atrás. É uma forma de se estudar Atos dos Apóstolos. Nós temos muitos pregadores, muitas igrejas, que eles são doutores em Atos dos Apóstolos. Mas tem uma segunda forma de estudar essa carta, que é como um soldado. O soldado, ele não estuda para saber o que aconteceu, ele estuda para saber o que deve ser feito. Então essa é a forma que a gente vai ouvir as pregações, que nós vamos nos inclinar à palavra de Deus, como soldados, para saber
o que precisa ainda ser feito, tá bom? Segunda coisa, pessoal. Então, como que a gente tem que estudar essa carta aqui? Como que? Como que? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá. Estudar como acadêmico ou como soldado? Amém. Isso aí. Vamos lá. Atos, então, é a segunda carta de Lucas a Teófilo. Já falei para vocês isso semana passada. Isso tem que ficar gravado na cabeça de vocês. Atos é a segunda carta que Lucas escreveu para Teófilo. Teófilo era um cara bastante rico, bastante influente em Roma, tá? E Lucas é um médico. Provavelmente os historiadores vão dizer que Teófilo está bancando essas pesquisas que Lucas está fazendo. Lucas está como um investigador, como um pesquisador, como um arqueólogo, um historiador, e ele está pesquisando sobre a vida de Jesus. Então ele manda a primeira carta, depois das pesquisas concluídas, que é o Evangelho de Lucas. E depois ele vai mandar a segunda carta, que é Atos dos Apóstolos. Terceira coisa que para gravar é que Lucas, ele vai fazer uma ligação entre o evangelho dele com Atos dos Apóstolos. Isso aqui é algo muito importante. A história de Jesus está ligada, através de Lucas e Atos, a história de Jesus está ligada à história da igreja, através do evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Eu aprendo uma coisa aqui, que não tem como divorciar Jesus da igreja. Vou repetir isso. Não tem como divorciar Jesus da igreja. Lucas, quando ele escreve o Evangelho de Lucas, ele vai falar acerca de tudo o que Jesus fez. E depois, quando ele vai escrever Atos dos Apóstolos, ele continua escrevendo o que Jesus fez no mundo por intermédio da igreja. Calvino chamava isso de um santo nó, uma santa atadura, onde Lucas ele ligou a história de Jesus à história da igreja. E nós sabemos que a história de Jesus está intimamente ligado à história da sua igreja. Portanto, não existe Jesus sem igreja. Esse papo dos desigrejados, que eu quero Jesus e não quero igreja, não existe. É a mesma coisa eu chegar pro Tiago e dizer assim: Tiago, quero ser teu amigo e não quero ser amigo da Ju. Tu vai ser meu amigo, Tiago? Chegar pro Halisson e dizer assim: Halisson, amigão, tu é brother. A Pri, não quero conversa com ela, né? Então não tem. Quer o noivo, tem que levar a noiva junto. Bom, eu quero dizer uma coisa para vocês, todos que estamos aqui. Eu tenho 31 anos, eu nasci em Porto Alegre. Vocês estão morando aqui, com a exceção da irmã Dalila. Creio que todo mundo está morando aqui nessa cidade. E Deus nos colocou em Porto Alegre com um propósito. A tua vida, ela não é um acidente nesse mundo. Deus não está jogando dados com a tua história. Deus não está brincando com a tua vida e brincando com a vida dessa cidade. Deus não está apavorado olhando o rumo que Porto Alegre está tomando. A nossa vida está nessa cidade, nós existimos nessa cidade com um propósito. Em Atos nós vamos descobrir isso, que tem um propósito da igreja estar na cidade onde ela está, de nós nos reunirmos aonde nós nos reunimos, de nós conversarmos, de nós comungarmos. Existe um propósito, existe dias para você cumprir os propósitos de Deus na tua vida. Quero deixar isso muito claro. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 13, se não me falha a memória, que Davi serviu ao Senhor no seu tempo. Todos nós temos um tempo para servir ao Senhor. Todos nós temos dias contados e horas contados para servir o Senhor. E nós estamos aqui por um propósito. Nós vivemos essa cidade por um motivo. Deus nos chamou para estarmos em missão com Ele. Olha aqui para mim. O propósito da tua vida não é primeiramente ser feliz, ainda que não é pecado querer ser feliz.
O propósito da tua vida não é, como diz o Paul Washer, eu quero dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Nem sempre isso é bom. Porque a pessoa que vocês são porque tudo que vocês tiveram e tudo que vocês não tiveram fizeram vocês ser quem vocês são. O propósito da nossa vida em Porto Alegre não é ficar ricos, não é ficarmos conhecidos, não é termos a maior igreja de Porto Alegre, não é isso, não é aquilo outro, não é isso. O nosso propósito nessa cidade é que nós, como igreja, estamos em missão aqui. Eu preciso que vocês entendam isso antes de nós entrarmos no versículo 1. Nós estamos em missão. Nós somos missionários, representantes do reino de Deus nessa cidade. E o problema é que nós somos cristãos, nós somos evangélicos na hora do culto, na hora do louvor, na hora da pregação, mas nós saímos pela porta da igreja, a nossa vida volta a ser uma vida secularizada, volta a ser uma vida mundana, e nós passamos ano entrar, ano sair ano, e nós não ganhamos ninguém para Jesus, e isso não nos perturba. Nós estamos em missão. Resumindo, Deus tem um inimigo que mantém as pessoas cativas através dos seus pecados e rebeliões. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Porém, Jesus venceu o pecado, a morte, está vivo, e é o único que pode salvar essa cidade. Deus nos comissionou para esse trabalho, e por isso somos enviados ao mundo para propagar as boas novas. Deus chamou a igreja para um propósito, senão seria assim. Deus pegaria, o camarada é salvo, ele vai para o céu, não tem por que ficar nesse mundo. Jesus salva o João, o Pedro, o Paulo, e eles são salvos. Só estamos nesse mundo com um propósito. E o propósito não é nós, o propósito é o próximo. Eu quero dizer para vocês que quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, a gente tem a tendência de pensar assim, não, Atos é só sobre a igreja. Não, a Bíblia toda é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Ah, Jackson, como que as igrejas surgiram? Como que a Vintage 180 surgiu? Como? Atos capítulo 1 resolve para nós. Os primeiros 11 versículos de Atos não é sobre a igreja simplesmente, é sobre Jesus. Aqui o nosso historiador Lucas, ele começa uma narrativa com breves recapitulações. Versículo 1 ao versículo 3, Lucas vai fazer algumas recapitulações. Ficou com a Bíblia aberta aí. Primeiro, ele vai dedicar essa carta de novo a Teófilo, o amigo dele. Segundo, ele vai dar um resumo das provas da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Isso é o cerne do Evangelho. A igreja morreu por essa mensagem. E eu pergunto para vocês, quem que vocês ouvem ouvindo nos dias de hoje que prega sobre a ressurreição de Jesus? Estamos distantes do Evangelho. Ele vai falar para Teófilo sobre a reunião de Jesus, que Jesus teve com os discípulos, e as instruções que Jesus deu para os discípulos. E depois ele vai narrar por último a subida de Jesus aos céus. Os 11 primeiros versículos de Atos é isso aqui. Agora minha pergunta para vocês é, o que isso aqui tem a ver com a vida de vocês e com a minha? O que a gente aprende com isso? O que esses 11 versículos têm a dizer para nós nos dias de hoje? Primeiro, eu aprendo que Jesus pregou aos olhos e aos ouvidos. Versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou o quê? A fazer e a ensinar. Jesus, ele não começou pregando coisas que ele não vivia. Jesus não começou pregando, falando coisas que ele não fazia. A Bíblia diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e depois ensinar. O nosso Jesus,
Ele é meigo, ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele é lindo, e tudo o que ele falou, e tudo o que ele fala, por intermédio da palavra, ele viveu. Ele não é um pregador hipócrita, que prega uma coisa e vive outra coisa. Ele não é um crente safado, que fala uma coisa, a boca está cheia de Jesus, mas o coração está cheio de mundo. Ele é um homem santo, e tudo o que ele fez, foi o que ele pregou. Ele não tem uma conduta divorciada dos seus sermões. Jesus não era um no púlpito e outro fora do púlpito. Que comum hoje. Mas é que vocês não conheceram alguém assim? No púlpito é um anjo. Não, esse cara é um anjo. Esse cara é um santo. Aí depois a gente vai convivendo e vai descobrindo coisas terríveis. Terríveis, pecados grosseiros. Jesus não é esse cara. Ele já começa dizendo aqui que tudo que ele fez, ele ensinou. Por isso que os apóstolos, eles eram homens de Deus. Porque eles conviveram de perto com alguém que não só pregava, mas com alguém que vivia. Com alguém que vivia aquilo que pregava. Ele começou a fazer e a ensinar. Minha pergunta para vocês é, como que é nos dias de hoje? A igreja está fazendo isso? O nosso discurso é muito bonito. O nosso discurso de amor é muito bonito. A minha pergunta é, se essa igreja, ou se a maioria das igrejas de Porto Alegre hoje, fechar as portas hoje, a cidade vai sentir falta? Porto Alegre vai dizer, puxa vida, tínhamos uma igreja que fazia diferença aqui na nossa cidade. Por quê? Porque nós temos discurso, nós temos oratória, nós temos muitos princípios, mas atos nós não temos. Como que é nos dias de hoje? Pastores que expulsam demônios do povo, mas estão tomados de demônios. É fácil expulsar o diabo do próximo. É fácil dizer, o Rodrigo está com demônio. Esses pastores não vencem, não conseguem manter, eu costumo dizer isso quando eu estou aconselhando os homens, mantenha a tua braguilha fechada. Mantenha o cinto da tua calça. O cara não domina o cinto da calça e quer pastorear uma igreja. Como que é nos dias de hoje? Os homens pregam e não vivem. Aconteceu um caso aqui em Porto Alegre que veio um pregador de fora pregar aqui e dormiu na casa do irmão. Está lá, feliz da vida, quando o irmão foi descobrir, aquele pregador, conhecido nacionalmente, havia dormido com a mulher dele. Aí quando ele ligou para o pregador disse, ô varão, me perdoa aí, eu estava na carne. Imundos! Esses não são os homens do Evangelho. Jesus começou a fazer e a ensinar, não só ensinar. A minha pergunta para todo mundo que está aqui essa noite, não é só os pregadores, é nós também. Quem vocês são quando os homens aqui, quando a mulher de vocês não está olhando vocês? Esposa, quem vocês são quando o esposo de vocês não estão olhando vocês? Segundo, o que eu aprendo? Eu aprendo que Jesus não concede privilégios especiais aos seus ministros, e sim mandamentos. Vou repetir. Em segundo lugar, o que eu aprendo aqui é que Jesus não concede benefícios, privilégios para quem é pastor, para quem é pregador. Não. Jesus dá para esses homens mandamentos. Versículo 2, vamos lá. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, para quem? Aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. Jesus não chamou Pedro, Jesus não chamou João, Jesus não chamou Paulo para ter uma vida melhor que a vida do povo da igreja. Esse não é o propósito para os pastores, para alguém aqui, para os homens que estão me ouvindo, que querem ser pregadores, querem ser pastores, querem cuidar do rebanho. Jesus não deu privilégios, a Bíblia não diz que ele deu privilégios a esses homens, pelo contrário, ele deu mandamentos a esses homens. Esses homens
eram chamados pelo Espírito Santo. Eles eram homens vocacionados. E esses homens tinham pesos. Nossa, vou gritar menos. Esses homens tinham pesos nas suas costas. Pessoal, com quem é que a Bíblia compara o obreiro da casa de Deus? Com que animal a Bíblia compara? A Bíblia compara o pastor com um leão. A Bíblia compara o pastor com uma águia. A Bíblia compara o pastor com um bicho preguiça. Não. Tem um animal no Antigo e no Novo Testamento que a Bíblia vai comparar o obreiro. E esse animal é o boi. É um animal de carga. É um animal forte. É um animal para carregar peso. Deus chama homens para carregarem peso sobre os seus lombos. Jesus deu mandamentos aos apóstolos. Jesus chegou para Ananias. Vocês se lembram da conversão de Paulo aqui? Alguém se lembra? Ninguém se lembra, né? Meu Deus. Paulo está lá no caminho de Damasco, queria matar os cristãos, patati patatá, e ele está indo, quando de repente uma luz aparece para ele. A Bíblia não diz, mas a gente entende que ele cai do cavalo, ele não entende muito bem o que está acontecendo ali, e Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Vocês conhecem essa passagem, né? Que bom, ufa, amém. Que bom, é bom estar aí dentro de uma igreja que as pessoas leem a Bíblia. Aí, Jesus vai chegar depois, Paulo ele vai ficar cegueta, e Jesus vai aparecer para Ananias e vai dizer: cara, desce até a rua chamada direita, tu vai encontrar um cara lá, ele vai estar cego, é Paulo, barará, barará, e eu lhe mostrarei o que? O quanto importa sofrer pelo meu nome. O chamado para Paulo não é um chamado de privilégio. O chamado para Paulo não é um chamado especial para ser um homem diferente do povo, para ser um homem melhor que o povo. Não. O chamado para Paulo é um chamado para o sofrimento. O chamado ministerial é um chamado ao sofrimento. Por isso que está dando agora toda essa polêmica no Brasil, porque passaram agora a CBB, a Confederação Batista, o que rege todas as igrejas batistas, passaram agora a aprovar pastoras. Eu vou dizer, o homem que ama a mulher realmente, ele nunca aprovaria uma coisa dessa. O homem que ama a mulher, ele jamais aprovaria a mulher ser uma pastora, porque é um trabalho árduo, é um trabalho sério. E Deus chamou homens para isso, porque é um trabalho de sofrimento. A minha pergunta para os homens que estão aqui: qual é o chamado de Deus à tua vida? Vocês sentem o peso do chamado de Deus para o trabalho na obra de Deus aqui, nessa cidade, nessa igreja? Deus não nos chama para um brinquedo, para um momento de descontração apenas. A nossa vida não é marcada só de sorrisos. O que eu aprendo mais? Em terceiro, eu aprendo que a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Foram provas incontestáveis. E a ressurreição, olha aqui para mim, a ressurreição de Jesus, isso é um assunto fora de moda, isso é um assunto que não atrai muitas pessoas, só que isso é a pregação do Evangelho. Os apóstolos não chegavam nas cidades proclamando, olha, uma mensagem de vitória, isso, aquilo outro. Eles chegavam pregando a ressurreição de Jesus. E o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. A ressurreição de Jesus está ligada com muitas coisas. Jesus domina o mundo porque Ele ressuscitou. Ele triunfou sobre a morte. Ele pode governar a tua história.
Ele pode cuidar da tua vida. Ele pode cuidar das suas mazelas também, porque Ele ressuscitou. Ele promete vida eterna, porque Ele venceu a morte. E a nossa expectativa não pode estar somente nesse mundo. O nosso evangelho hoje é um evangelho totalmente terreno, enquanto a mensagem do evangelho, ela é transcendente. Ela nos fala de uma eternidade. Ela fala que nós vamos morrer. E que quando nós vamos em um cemitério, não tem somente caixões grandes, tem caixões pequenos. Crianças morrem, adolescentes morrem, jovens morrem. Mas Jesus ressuscitou, e por causa disso temos uma esperança. Tem igrejas hoje que estão negando a ressurreição de Jesus. Eu fico tão irritado com isso. Como que uma igreja chega a negar a base da fé, que é a ressurreição de Jesus? Primeiro, a igreja vai negar a primeira narrativa da igreja, de um liberal, de alguém que não quer acreditar na Bíblia, que ele vai lutar contra. Grave isso, anota isso no caderno. A primeira narrativa da Bíblia que ele vai atacar é a da criação. Ele vai chegar e vai dizer assim: Everton, tu acredita no bonecão de barro mesmo? Não. Tu acredita que Deus pegou o barro, fez o homem? Olha o argumento. Ele só lança uma dúvida. Que argumento burro. Então eles começam a negar a literalidade de Gênesis, sendo que Jesus atribuiu literalidade a Gênesis. Jesus várias vezes ele se reporta a Gênesis e ele diz: vocês não viram que no princípio Deus fez macho e fêmea? De um casal Deus fez toda a humanidade. Se a narrativa em Gênesis não é literal, Jesus jamais atribuiria literalidade a essa narrativa. Paulo, quando está resolvendo um problema na igreja de Éfeso, e quando ele está escrevendo a carta a Timóteo, ele diz: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, mostrando que a narrativa é literal. Depois de atacar isso, eles passam a atacar os milagres do Antigo Testamento. Afinal de contas, é o Antigo Testamento, já passou, não. Daí eles atacaram já a criação e os milagres do Antigo Testamento. O próximo passo é atacar os milagres do Novo Testamento. Depois de atacar os milagres do Novo Testamento, eles vão atacar os milagres de Jesus. E vão dizer, eu vou dar um exemplo básico que eu ouvi essa semana, e é de arrancar os cabelos da cabeça. Jesus, ele não multiplicou os pães. Não, ele não multiplicou. Ele pegou e ele motivou as pessoas a darem os seus pães e os seus peixes. E os evangelistas escreveram como se fosse uma multiplicação. Uma tentativa carnal, demoníaca. Por quê? Eu não consigo multiplicar pão, então Jesus não consegue. Eu nivelo Deus por baixo, mas Ele não é conforme a minha imagem, na minha limitação humana. Ele é homem, 100% homem, mas Ele é 100% Deus. Ele tem todo o domínio nas suas mãos e Ele faz o que Ele quer. Jesus ressuscitou, venceu a morte e vai julgar o mundo. Em quarto, o que eu aprendo? Eu aprendo qual era o tema das conversas de Jesus com os discípulos. O que Jesus conversava com eles? Qual era o papo deles? Eu não estou dizendo aqui que Jesus não fazia brincadeira. Até uma vez eu ouvi uma série sobre Jesus, que Jesus pegou uma casca de banana e jogou na cabeça de Pedro. Eu acho que ele nunca faria isso, né? Até porque Pedro era meio irritado. Imagina Pedro tomando com uma casca de banana na cabeça. Quando eu vi aquela série, eu disse: eu imagino que Jesus brincava, devia contar uma piada lá que outra, mas eu não consigo imaginar Jesus tocando uma casca de banana na cabeça de Pedro. Só que aqui, no versículo 3, eu vou descobrir o que Jesus conversou com os apóstolos. Vamos ler? Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Jesus, depois de ter morrido, se apresentou vivo para os caras, ressuscitou. Com muitas provas incontestáveis,
aparecendo-lhes durante 40 dias e falando do quê? Das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus não chega para os discípulos e diz: cara, estou aqui com um mapa para a gente tomar Jerusalém e nós avacalhar com tudo. Vamos tomar esse lance político aqui e é nós na fita. Partido de Jesus, vote em mim. É comigo, mano. Vou tomar conta dessa parada toda aqui. Não! Jesus chegou assim: cara, é o seguinte, ó, vamos abrir um igrejão aqui em Jerusalém, vamos prosperar, vamos tomar o dinheiro desses caras aí, ó, vamos chamar os fariseus para ensinar de vez em quando, vamos dar uma grana para eles e vamos ficar ricos. Não! O que Jesus conversou com os discípulos? Sobre o reino de Deus. Era sobre o reino de Deus, não era sobre o domínio político, não era sobre revanchismo, não era sobre lutas por poder humano. Os discípulos não entendiam o que era o reino de Deus e como esse reino se estabelece e avança. Olha aqui para mim. Isso aqui é interessante. Os discípulos, eles estavam loucos, porque assim, ó, a nação de Israel é um povo furioso, grande, enorme, tem poder político, então todo mundo, Davi, Salomão, papá, começam a pecar, Deus vem contra eles e abate eles. Outras nações vão vir e vão escravizar eles, Pérsia, Babilônia, Grécia, então eles vão ser, Roma, eles vão ser escravizados. Então eles estão escravizados, pessoal, tendo que pagar tributo a Roma. Então todo mundo triste, dona Dalila, todo mundo triste. Ah, tem que dar meu dinheiro para Roma. Abri um parênteses aqui, nós pagamos de imposto aí quase 50%, né? No Brasil, eu fui comprar uma latinha de Red Bull e eu paguei 43% de imposto. Ou seja, quase metade da minha lata foi imposto. E daí quando nós éramos colônia de Portugal, nós pagávamos 30%. Por que que o cara foi decretar independência, estava pagando menos imposto para Portugal? Aqui eles estão nessa mesma situação. Eles estão pagando um monte de imposto para Roma, tão indignado, tão fulo da vida. Jesus chega fazendo um milagre, pregando. Os caras, esse é o homem. Ele vai fazer uma revolução aqui. Nós vamos tomar todo mundo. Pé na porta do Herodes. Caiu a casa, perdeu o Playboy. É nós na fita. Não, Jesus não falou isso. Eles não estavam interessados em Jesus. Eles estavam interessados no que Jesus poderia fazer. Isso aqui é punk demais. Eles não estão interessados na pessoa de Jesus. Eles estão interessados nas mãos de Jesus. No que Jesus pode dar. Tem muito caso assim. Tem muita pessoa que vê Jesus como um amuleto para mim alcançar minha bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me toca. Eu quero a bênção. É a bênção. Tem uma música que eu tenho vontade. Se eu tivesse um 38 eu sacava igual o Elvis Halisson e eu dava um tiro no rádio quando toca aquela música. Aquela assim, ó. Vem promessa, eu estou te esperando. Vem. O cara tá cantando, mas nem é pra Deus, é pra promessa. Vem promessa. Já não é nem pra Deus. Não. Vem promessa. O nosso Deus é um Deus abençoador, o nosso Deus é um Deus bom, o nosso Deus abençoa, Deus pode te abençoar. Eu oro que Ele te abençoe, eu oro que Ele te cure, que Ele abra as portas de um emprego bom para a tua vida, que tu tenha um bom salário, que tu tenha uma boa vida, uma vida boa nesse mundo. Isso não é ruim, o problema é enxergar Jesus como um meio para isso, e Jesus não é amuleto, Jesus não é amuleto para conquista pessoal. Eles viam em Jesus o quê? Um cara que vai me libertar do poder de Roma. Eles não estão querendo, não. Jesus é o meu salvador do meu pecado. Jesus é aquele que me remiu, que me resgatou das minhas imundícias. Jesus é aquele que me amou quando ninguém me amou. Não, eles estavam olhando em Jesus uma forma de conseguir algo melhor. Na verdade, o Deus deles não era Jesus. O Deus deles era a bênção que eles queriam. Muitos querem Jesus para alcançar bênçãos maiores. Um exemplo é Judas. Judas é um grande exemplo. Judas vai lá porque ele vê Jesus. E esse cara vai ajudar a gente. Ele era um cara que ele queria libertação política de Israel. Ele vai e vende Jesus. Quantas pessoas estão vendendo Jesus nos dias de hoje? Minha pergunta é: o que você quer alcançar? Qual é o teu alvo?
Qual é o teu alvo? Qual é o teu alvo principal? Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Cristo! A eternidade era o alvo de Paulo. Eu não estou dizendo aqui, não vamos trabalhar, vamos viver uma vida à la voltée, tocando violão, em casa, ubarrará, não. Deus não chama vagabundo, vamos trabalhar, vamos lutar por um emprego melhor, um salário melhor, mas esse não é o alvo. O alvo é Cristo. Esse pode vir depois. Luta, estuda, se esforça, mas o alvo do salvo é Jesus. É uma questão de prioridade. Ninguém está chamando aqui ninguém a uma vida medíocre. É uma questão de prioridade. Só isso. O que eu aprendo com essa narrativa em quinto? Devemos tributar a Deus uma obediência irrestrita e uma perseverança inabalável. Versículo 4. E comendo com eles. Jesus comia com os caras, né? Muito legal. Cara, quando eu leio isso aqui eu fico trifeliz. E comendo com eles. Jesus não é popstar, né? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Legal aqui é que Jesus ele não manda os discípulos saírem de Jerusalém, ô Rodrigo. Ele não diz assim, não, quer saber? Ô Rodrigo, vamos fazer assim, comendo uma coxinha de galinha, de frango na tua casa, uma picanha. Não, churrasquinho de peixe. Jesus comia churrasco de peixe. Jesus comendo churrasco de peixe, ele, o Rodrigo, o Stefan e o Everton. Tá, os três, Jesus lá. Jesus comendo, tomando um copo de H2O. Olha para eles e diz assim, cara, Jerusalém acabou, risquei no mapa, entrou na minha lista negra. Aí tu olha na lista negra de Jesus, Sodoma e Gomorra, Jerusalém, tu Nínive. Não, Nínive foi Deus abençoou, né? Daí, não, seguinte, ó, por quê? Por que Jesus? Não, porque eles me mataram. Eles me mataram, acabou. Acabou para eles. Deu, virei a página. Partiu Galileia, né? Hashtag partiu Galileia. Vamos lá, pregar para Galileia. Não. Vocês estão rindo, né? Jesus podia fazer isso, né? Partiu Galileia, né? Partiu crucificação. Partiu ressuscitar. É estranho isso, né? Bom, vamos parar por aqui. Jesus ele não deixou Jerusalém para depois. Não. Me crucificaram, não me aceitaram. Eu chorei por causa deles. Não. Primeiro, tem duas coisas que eu vejo por que a igreja começa em Jerusalém. Primeiro, porque o local da humilhação é o local da exaltação. O local onde Jesus foi humilhado é o local onde ele tem que triunfar. Então, o local onde os homens matam ele, o local onde os homens desprezam ele, é o local onde ele começa a igreja dele. E segundo, Jesus não desiste das pessoas tão fácil assim como nós desistimos. Eu tenho limitações. Talvez vocês, como dizia o pastor David Wilkerson, ele dizia, talvez vocês me contem um pecado que talvez vai ter coisas que eu não vou entender. Ainda que eu seja pastor, ainda que eu estude a Bíblia, ainda que eu ore, que eu me esforce, eu tenho um limite. Mas Jesus é Deus e Ele é bondoso. Ele é maravilhoso. Jerusalém matou Ele, eles mataram Jesus. Jesus ressuscita e começa a igreja em Jerusalém. Isso é lindo, pessoal. Jesus não desiste tão fácil do povo. É muito fácil se fosse o Jackson ou o Rodrigo. Cara, seguinte, que plantar a igreja em Jerusalém que nada. Que se explodam, fiquem com os romanos aí, adorando o Deus de vocês. Não quero nem saber. Vamos começar uma igreja na Samaria direto e de lá a gente vai para os outros lugares. Vamos começar uma igreja fora aqui de Israel. Jesus não é assim. Ele é bondoso. Deus continuava amando Jerusalém, a igreja iria começar lá. E para isso, os discípulos deveriam obedecer. Essa palavra é uma palavra tão... Obedecer, sim, obediência. Eles deveriam obedecer. O que eu aprendo mais? Em sexto, eu aprendo que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Olha, esse tema aqui é... Vamos lá. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com o quê?
mas vós sereis batizados com o... Não muito depois desses dias. Muitos creem que o batismo é uma experiência distinta da conversão. Tem a conversão, né? Me perdoa! Tá, se converteu. Aí tem a outra experiência do batismo. Muitos acreditam que a evidência do batismo é falar em línguas, né? Tem as línguas que eu fico louco, o pessoal fica falando bala, 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 bala. Eles acham que Deus é baleiro. Eles ficam pedindo bala para Deus. Se alguém aqui no nosso meio que fala em línguas e fala bala, não peça mais bala para Deus. Deus não é baleiro, tá bom? Bom, pessoal, eu tinha uma visão teológica sem estudar diferente. Batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, é a conversão. É a mesma coisa. Batismo, mergulho no Espírito Santo. A pessoa foi batizada, ela foi mergulhada no Espírito Santo. Todo o salvo verdadeiro, ele é batizado no Espírito Santo. Não são as línguas que falam se uma pessoa é ou não é batizada no Espírito Santo. Deixa eu provar para vocês. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. O capítulo 12 é o capítulo da discórdia, né? Os caras já teve quase morte por esse capítulo aqui. Capítulo 12 de 1 Coríntios. Eu vou ler o que Paulo falou, tá bom? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Aqui ele já chega chutando. O cara que diz que o batismo com o Espírito Santo não é a conversão, ele perde aqui. Olha o que o texto diz. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Tá aí as línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30. Aí Paulo vai fazer uma pergunta retórica, que é uma pergunta que não precisa de resposta. Ele vai fazer uma pergunta e a resposta é óbvia. Ele pergunta assim: tem todos dons de curar? Não. Falam todos outras línguas? Não. Interpretam-na todos? Não. O batismo com o Espírito Santo é a conversão. É lógico que vai ter pessoas que aqui em Atos dos Apóstolos, elas vão dizer que a primeira experiência é uma experiência de poder, de enchimento. Não tem problema. Nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo é a conversão genuína. Isso não quer dizer que nós não vamos buscar a Deus, que nós não vamos orar, que nós não vamos buscar que Deus venha nos revestir de poder, venha nos avivar. Nós não vamos orar por um avivamento em nossas vidas. Esse é o problema. Ou nós vivemos um local, uma época que o cara vai orar porque ele quer falar em línguas, por falar. E o outro lado da história, o cara, não, eu já tenho tudo, eu me converti e na conversão Deus me deu tudo. E ele para de orar e ele para de buscar Deus. O que Deus quer de nós é uma posição no centro. Nós já somos convertidos, Jesus nos alcançou, as bênçãos do Calvário nos alcançaram, mas nós devemos buscar a Deus, buscar um avivamento, buscar que Deus venha nos usar, venhamos impactar essa cidade para a glória do nome dEle. Amém? Com línguas ou sem línguas. Versículo 4 e versículo 5, Jesus diz para eles não se ausentarem de Jerusalém, para esperar a promessa do Pai. Versículo 5, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O que eu quero dizer para vocês aqui é que o poder de Jesus, e Jesus, ele não é só para ser admirado. Quantas pessoas aqui admiram Jesus? Muitas. Eu admiro o jeito que Jesus tratava as mulheres. Eu falei para os homens aqui na reunião dos homens, sábado a gente vai ter reunião. O modelo de masculinidade perfeita não é o... Diz um homem aí que é... Alguém diz aí, Everton, tu quer dizer? O Wolverine não é o modelo de masculinidade, né? Quem não queria ter aquelas garras? Mas não é o Wolverine. O nosso modelo de masculinidade não é... O Leônidas do 300? Não é. Nosso modelo de masculinidade é Jesus. O nosso modelo de masculinidade é Cristo. Quantas pessoas admiram Jesus aqui? Todo mundo. O jeito que Jesus tratava as mulheres, o jeito que Jesus tratava os pobres, o jeito que Jesus tratava as crianças. O nosso problema é admirar e não experimentar.
Atos vai nos convidar a gente não ser um admirador de Jesus somente, um admirador do poder de Jesus. Não admirar as histórias somente, mas experimentar Jesus. Experimentar o poder do Evangelho. Experimentar a comunhão com Cristo, não somente porque eu sei que Ele está em todos os lugares, mas em oração. Experimentar a comunhão com Cristo em oração, em devoção, não somente porque eu sei teologicamente que Deus está em todos os lugares e eu sei que Ele está do meu lado, não, mas saber em experiência pessoal com Deus que Ele está ali. Estou terminando. Jesus viveu pelo poder do Espírito Santo. A chave para todos nós aqui entendermos o que é ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio? É dar pontapé, dar pulo, plantar bananeira, dar golpe de kung fu, falar que foi Deus. Eu vi com esses olhos estrábicos que a terra há de comer. Eu vi 2 caras dando estrelinha dentro da igreja. Sabe o que é isso? Na hora do culto, um veio correndo de lá, outro veio correndo, não foi aqui, mas assim, não, você tem noção. Um veio correndo de lá, outro veio correndo aqui, e eles vieram correndo um do lado do outro, e quando eles passaram na frente do pregador, eles deram 2 estrelinhas, falando em línguas, com muito poder. Sério, eu não estou aumentando. E eu fiquei tão irritado. Primeiro eu fiquei irritado com eles porque eu nunca dei estrelinha direito. Sabe aquela pessoa que ela está dando estrelinha e ela acha que ela está dando bem retinha, mas as pernas estão quase caindo assim? Esse cara sou eu. Então eles deram a estrelinha bem direitinha. Isso já me fez causar inveja deles, porque eu nunca dei uma estrelinha direita, sempre foi torta. Mas na minha cabeça ela estava bem retinha. Aí as pessoas, mas tu parecia uma lombriga atômica desmamada dando uma estrelinha, tudo errado, cara. Para com isso, não me faz passar vergonha. A segunda coisa que eu me irritei, porque para eles aquilo ali era poder de Deus. O poder de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida vivida como Jesus viveu a vida dele. O maior exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo é Jesus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Olhe para Cristo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Olhe para Jesus. O poder do Espírito Santo é poder. Primeira questão do poder de Deus é poder para viver a vida cristã. Não é um poder para ficar bem louco, enlouquecido, pulando em louco. Eu não sou contra pular. Quer pular? Pula. Compre um tênis com mola e pule. Compre um pula-pula da Estrela e pule. Compre um pogobol, quem é da década de 80, sabe o que eu estou falando? E pule à vontade. Compre uma cama elástica e pule à vontade. Pule. Só que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida vivida igual Jesus viveu a vida dele. Em sétimo, o que eu aprendo? Esse aqui eu ri bastante quando eu li em casa. Eu aprendo que Jesus tem que dar uns cascudos nos discípulos antes de voltar para o céu. Não, eu vou ler de novo isso aqui. Eu aprendi lendo esse texto que Jesus tem que dar uns cascudos nos caras antes de voltar para o céu. Olha aqui para mim. Jesus viveu a vida toda dele, lá, firmão, 30 anos, começa o ministério, e ele chama 12 loucos. 12 loucos e um segredo. Os caras são pirados. Pedro ele era um cara ruim. Ele ia dar com a espada na cabeça de Malcolm. Todo mundo diz assim: não, Pedro arrancou a orelha. Vocês acham que uma pessoa no breu da noite saca a espada e mira a orelha do cara? Não. O Malcolm desviou a cabeça e arrancou a orelha dele, pessoal. Pedro é um cara complicado. João e Tiago são um cara complicado. Eles estão saindo da cidade e eles não ouviram a pregação de Jesus. Aí eles olham para Jesus e dizem assim: Jesus, pede que caia fogo dos céus e mate todo mundo. João, o discípulo do amor. Então são caras complicados. Jesus vai passar os evangelhos todo chamando a atenção deles, dizendo: cara, não é por aí. Tem uma hora que eles estão discutindo assim: quem vai ser o maior no reino dos céus? Imagina, não, eu vou ser o maior, não, porque eu vou ter meu trono do lado do trono de Jesus. E eles estão discutindo por isso.
Aí Jesus vai e censura eles, e o texto vai dizer que os outros discípulos ficaram bravos com eles. Na minha ignorância, eu pensava sempre, não, os discípulos ficaram bravos com eles porque vocês têm que ser humildes, vocês têm que ser mansos. Não, eu fui pesquisar, o texto está dizendo que os discípulos ficaram bravos porque eles queriam também ser os primeiros. Ou seja, gente complicada. Jesus passou 3 anos ensinando, pregando, vivendo, comendo com eles, mostrando exemplo, com palavras, com atos. Aí Jesus está indo embora. É o texto, Atos 1, Jesus está subindo, está indo, está dando tchau. Todo mundo quer se despedir como? Eu te amo, Pedro. Te lembra que eu disse que estava com o diabo no corpo? Mas eu te amo, Pedro. Vem cá, seu safado, me dá um abraço. Tiago, vem cá, cara, vem cá. Tu queria que caísse fogo do céu, mas, falou, foi muito bom esses 3 anos que nós vivemos juntos. João, legal, continua assim, meigo do jeito que tu é. E Jesus está se despedindo dos caras, está dando tchau. Tô indo, né? Como quando a gente está dando tchau e tem um ônibus na rodoviária esperando. Jesus já está indo embora. Aí os caras me saem com essa. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Aí Jesus, puxa vida, cara. Olha o que Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus tem que dar um queimão nos caras. Isso não é para vocês. Eu nunca ensinei isso para vocês. Eu nunca falei disso para vocês. Isso eu nunca preguei em lugar nenhum. Vocês estão tirando conclusão louca da cabeça de vocês. Isso não compete a vocês. Jesus tem que dar uns cascudos no finalzinho, na finaleira, indo embora. Os discípulos só fizeram essa pergunta porque eles têm uma ideia errada de reino. Quais são as ideias erradas que os discípulos têm? Bem rápido. Primeira, eles achavam que o reino era político e não espiritual. O trono de Deus não estava em Israel, e sim no coração do crente. Isso aqui é muito lindo. O reino de Deus não é implantado pelo poder das armas, mas sim pelo poder da pregação através do Espírito Santo. Nós não vamos tomar o Brasil com os nossos políticos. Não vamos. O problema é que nós estamos pregando contra um monte de coisa, e o nosso maior exemplo são famílias fortalecidas pelo poder do Espírito Santo. São filhos, é pai, é mãe, é marido, é todo mundo junto, cheio do Espírito Santo. Essa é a nossa maior arma contra o mundo. Segundo, os discípulos pensavam que o reino seria um reino regional ao invés de um reino internacional. Eles queriam limitar Deus à sua cultura, costumes e fronteiras políticas. Eles queriam fazer Deus como um Deus de uma religiãozinha local. Eles estavam limitando o poder de Deus. Ou seja, Deus é só do nosso país, é só da nossa culturazinha, é só nosso. Terceiro, eles pensavam num reino estático e não gradual. Eles não olhavam e não queriam olhar o horizonte, mas eles queriam ficar onde eles estavam. Eles não olhavam o reino de Deus como um reino estático e não como um reino que está em progresso no mundo. Eles eram homens com boas intenções, e homens com boas intenções podem macular a missão da igreja. Homens com boas intenções podem confundir a missão da igreja e pode fazer a gente não entender a missão de Jesus. Qual é o antídoto contra essa concepção errada de reino? Primeiro é uma teologia da história. É simples, são 4 passos que vocês vão entender. Jesus, ele voltou do céu, voltou ao céu, ascensão, ele subiu ao céu. Segundo, o Espírito Santo veio. Terceiro, nós saímos para o mundo para pregar o Evangelho. E quarto, Jesus vai voltar. Agora não compete o dia e a hora quando Jesus vai voltar. Há pouco tempo atrás surgiu um cara, e se tem coisa mais burra do mundo é quando surge um cara dizendo: eu sei a data que Jesus vai voltar. Eu tenho vontade de pegar esses caras e esfregar a cara deles com muito amor na Bíblia, com muito carinho, com muito delicadeza, esfregar a cara deles, tudo lindo. Jesus está falando que ninguém sabe. Ninguém. Não, Jesus. Não, eu sei. Surgiu um pregador agora na América,
Oriel de Jesus, escreveu um livro. Ele diz que subiu até o trono de Deus. Estava lá, ele olhou na cara de Deus. Sendo que a Bíblia diz que ninguém olha. Ele olhou a cara de Deus. Está Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Jesus chamou ele e disse assim: Oriel, eu quero que tu desça lá na terra e termine a obra que eu não terminei. E ele disse que a partir daquele dia ele ia ser a quarta pessoa da Trindade. Manda internar, mas tem gente que segue. Não tem as mulheres que seguem o INRI, não gravam as músicas na televisão, né? INRI é nosso amigo, a geral está contigo, né? Não tem? Tem louco para tudo. Então, oitavo, o que eu aprendo? Eu aprendo que Jesus vai mostrar o que é prioridade, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus diz para eles no versículo 7, não compete, não é da jurisprudência de vocês, não é do domínio de vocês, saber tempo, época, estação, isso não é para vocês. Quando que eu vou voltar? Isso não é para vocês. O que é para vocês? Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos testemunhas de Jesus. O termo aqui é um termo judicial. O que uma testemunha faz? Eu vi o Everton dar um tapa no ouvido do Stefan e roubar a carteira dele com R$2. Ele ia pagar a passagem e ia pedir mais um arrego para o cobrador para passar por baixo. O Everton foi lá e tomou para comprar uns churros. Eu vi, eu sou testemunha. Aí o Stefan vai processar o Everton e ele vai me chamar como minha testemunha. O meu papel como testemunha não é dar opinião. O meu papel como testemunha não é falar o que eu acho. O meu papel como testemunha é falar só o que eu vi. É ser uma coisa técnica, é relatar o que eu vi. Jesus chamou os discípulos como testemunhas. Não tem opinião aqui. Não perguntei tua opinião, Pedro, não perguntei tua opinião, Paulo, não perguntei tua opinião, João. Vocês vão ser testemunhas. Vocês vão reproduzir a mensagem que vocês viram. E com esse testemunho, eles vão dar a vida deles. O termo também, testemunhas no grego, tem uma ideia de mártir, de pessoas que dão a vida por uma mensagem. Não é opinião pessoal, é relatar fatos. Porém, muitos vão confundir esse poder que Jesus falou aqui com dança, com um som alto, com animação do pregador. Para que vocês querem esse poder? Por que nós queremos poder do Evangelho? Por que as pessoas buscam poder? Única finalidade do poder é a proclamação do Evangelho. Eu aprendo que em décimo, Jesus tem todo o poder. Ele consumou a sua obra. Versículo 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos olhos. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Jesus, ele subiu ao céu. Essa ascensão de Jesus física, ela está ligada com a exaltação de Cristo que Paulo vai falar no capítulo 2 de Filipenses. Que Deus deu um nome a Cristo que está sobre todo nome, para que o nome, também Deus o exaltou sobremaneira. A ascensão de Jesus faz parte, teologicamente, ela está dentro da exaltação de Jesus. Ele não só se humilhou, ele não só se despiu da glória dele, ele não só se fez homem, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele subiu ao céu em glória. Isso nos diz que ele está regendo a história. Isso nos diz que ele está cuidando da sua igreja. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus está olhando
para vocês, Jesus cuida da igreja dele, Jesus tem um amor pela igreja dele, Jesus deu a vida, Efésios 5, pela igreja dele, Jesus não brinca com o coração da igreja dele. Jesus não está debaixo de limitações humanas, Jesus não vai apanhar mais, como o Rock, lá no Rock 2, quando toma uma surra do Apolo. Quem nasceu na década de 80 viu, foi terrível, coitado do Rock. Jesus não vai apanhar mais, não. Jesus vai voltar como um rei, montado num cavalo, reinando e governando o mundo. Podemos testemunhar com confiança. Pessoal, estou terminando bem rápido aqui, preste atenção no texto aí. O versículo 8 diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, cidade. Judéia, a região, a localidade. Samaria, um local um pouco mais alargado. Os samaritanos aqui são inimigos dos judeus. E até os confins da terra. O nosso propósito como igreja não é ficarmos todo domingo aqui cuidando do nosso umbigo, olhando só pra gente. Jesus não chamou pra gente ficar só se alimentando e pensando no evangelho e cantando canções e isso, aquilo outro. Nós temos que ser testemunhas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e até os confins da terra. Ligaram um amigo meu aqui da Serra e conversou comigo e disse assim, cara, nós precisamos de uma igreja aqui na Serra. Tu tem alguém para mandar para cá? Tem alguém que tu está treinando? Eu disse, não, recém comecei treinamento com os homens, reunião com os homens. Nós somos uma igreja pequena, tem cultos que vem 60 pessoas, tem culto que vem 15. Cada culto é como um Kinder Ovo, sempre uma surpresa. Nós não temos aí, nós somos uma igreja nova demais. A igreja do reverendo Wilson Porte tem 2 anos e agora que eles começaram a instituir os obreiros, porque é melhor não ter presbítero nenhum do que ter presbítero ruim. Então, que Deus venha levantar presbíteros, homens de Deus aqui no nosso meio. Eu disse para ele, cara, a gente não tem condições ainda. E ele conversou e disse, cara, sobe para cá dia 15 de fevereiro. Eu estou indo dia 15 de fevereiro para a Serra. Pessoal, o clamor das pessoas é muito grande. Eu já recebi em média uns 100 convites para nós plantarmos igreja em vários lugares do Brasil. Nós não temos condições hoje, mas nós temos um chamado de Deus. Hoje não tem como, mas se nós não olharmos para esse futuro com confiança, com o coração voltado para Deus, para a obra dele, isso nunca vai acontecer, porque Deus chama pessoas corajosas. E o nosso propósito nesse mundo não é um propósito somente em nós, somente a nossa igreja, somente a nossa cidade. Eu quero ver Porto Alegre sendo abalada pelo poder do evangelho, mas eu quero ver também que isso que acontece na nossa cidade, que acontece nas nossas reuniões singelas e simples aqui, se espalhem pelo Rio Grande do Sul, pela grande Porto Alegre, pelo Brasil e pelo mundo. Somos chamados a isso. E último, eu aprendo que Jesus vai voltar. Versículo 11. E eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando às alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Alguém aqui gosta de um homem sem palavra? Bom, eu toco guitarra, o Felf também. A pior coisa que tem é tu marcar um ensaio e a pessoa não vir. Ah, não é? Toda a banda marcou, veio o guitarrista, veio o baixista, todo mundo tirou as músicas e o baterista não vem. Cara, não tem palavra. Não, a menina tá namorando, vamos casar, eu te amo, tu é a mulher da minha vida e eu quero casar contigo e não sei o que. Daí a menina começa a juntar dinheirinho, juntar o dinheiro, vai comprar um enxoval. Eu tinha, quantos dias nós tínhamos de namoro? Eu tinha 30 dias de namoro, eu cheguei na casa da tia da Thalita. E a Thalita estava olhando um catálogo do Carrefour e ela disse, amor, vamos comprar uma panela? Aí eu vi que a coisa era séria ali, entendeu?
Com 2 meses de namoro, a tia da Thalita, que é como mãe dela, comprou uma cozinha pra gente. Aí eu vi, a coisa é séria. Eu fui lá, eu tinha dinheiro da panela e mais um pouquinho e tive que comprar a panela. É a nossa panela até hoje, eu acho, né? Não? Já trocou? Eu conheço muitas nossas panelas. Bom, então... Aí o cara começa a falar que ama a guria, que ama ela, que não sei o que, barará, barará. Quando a guria tem tudo, ele larga ela. E ele vai dizer, não, eu orei e não é de Deus. Tudo nas costas de Deus. Deus tem algo melhor para mim. Pô, imagina como que a pessoa se sente, né? Se sente um lixo. Ah, eu não sou algo melhor? Nós odiamos homens sem palavra. Homens que não têm palavra, é um lixo. Primeira coisa, para ser homem tem que ter palavra. A minha pergunta para vocês é: será que nós que somos pecadores, nós que também já mentimos, nós que também já enganamos, nós que já nos atrasamos, mesmo assim, nós odiamos quando a pessoa não tem palavra? A minha pergunta é: será que Deus falaria algo e não cumpriria? Será que Jesus falaria, eu vou voltar, e não voltaria? Será que ele ia dizer, eis que cedo veio sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras? Será que ele faria isso e ele ia ficar dormindo no céu? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Esteja você preparado ou não, esteja você querendo ou não, esteja você ansiando ou não, esteja nós devemos estar aqui pregando sobre isso ou não, Jesus volta. Mas aqui acontece uma coisa muito interessante. Versículo 10. Eu estou terminando mesmo, tá? 2 minutos aí a gente já vai embora ver o Fantástico. Versículo 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, Jesus começou a subir e alguém que já pegou aqueles balãozinhos de hélio e largou? Alguém já fez isso? Alguém já fez isso? Amém. Que bom. Não morreram. Então, largou e o balãozinho vai subindo, né? O balãozinho. E a gente vai. Os discípulos estão assim. Jesus está subindo e eles estão. Do nada apareceu dois. Porque se tu levantar a cabeça para o céu no centro de Porto Alegre, eu vou confessar que eu já fiz isso várias vezes. Chega para cima e levanta a cabeça. Vai ter um monte de gente do teu lado que vai ficar com a cabeça levantada. Quem que esse louco está olhando? É muito bom fazer isso. Bom. Aí eles estão olhando para cima. A Bíblia vai dizer que os 2 anjos vão chegar e vão olhar para os caras assim e vão dizer assim, cara, o que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu, do mesmo jeito ele vai voltar. O que tem isso a ver com a minha vida? Primeiro, os discípulos estão desse lado aqui, olha para mim. Queremos um reino político, é isso aí, Jesus, restaura o reino de Israel, é nós a fita, metralhadora, é nós que mandamos aqui em Israel, mano, é nós. Jesus diz, cara, não vim para isso, vocês estão loucos? Parem com a cafeína, vou começar a tomar descafeinado, se acalmem. Daí os discípulos vão para o outro lado, aí fica olhando para cima. Não, Jesus não chamou a gente para um governo político, e não nos chamou para ficar parado olhando para cima. Aqui é um cara totalmente voltado para as coisas desse mundo, é somente as coisas desse mundo, e desse lado aqui é um cara somente voltado para as coisas de cima, e ignora tudo que está à volta dele. É como se os anjos estivessem dizendo assim, ei, acabou, cada um. Aqui tem efeitos especiais. Cada um para suas casas, vamos lá, vamos embora, vamos pregar o evangelho, vamos viver, para de ficar olhando para cima, ele já sumiu na nuvem, depois ele volta, vamos pregar o evangelho. Os caras perguntam, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do modo como viste subir. Esse Jesus que dentre vós, vou ler de novo aqui. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Jesus vai voltar, fica tranquilo, vai e prega o evangelho. Jesus não nos chama para um governo político, e Jesus não nos chama para ficar querendo só prazeres espirituais. Eu tenho que ter uma vida focada em Deus, focada no céu, mas focada no próximo.
Focado em Deus, focado no Evangelho, mas focado na minha família. Focado em Deus, focado no céu, mas focado na igreja. Focado em Deus, focado no Evangelho, focado nas coisas de Deus, mas focado na minha cidade. Eu não posso ficar só olhando para o céu. Também eu não posso ficar querendo só governo político. Eu tenho que olhar para o céu e eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que parar de vez em quando e ir pregar o Evangelho às nações. É isso que Deus nos chama. Para terminar, tudo isso que eu falei aqui essa noite é sobre a missão. A missão de Jesus, pessoal. Eu quero dizer para vocês que Atos não trata da tua missão. Atos não trata da tua missão, dos teus alvos, e nem dos meus. Tudo isso é a missão de Jesus. Não é de modo que você possa ser uma pessoa melhor. O Evangelho não é para você ser uma pessoa simplesmente melhor. Não é uma forma de autoajuda. Não é para que vocês possam atingir o potencial de vocês. Jesus me ajuda a atingir o meu potencial. Não, não é. Não é para que você possa mostrar a glória de vocês para o mundo. Também não é. Não é para que você possa cumprir todos os objetivos de vocês. Não é. Isso não é que vai fazer com que você possa fazer tudo, cumprir todos os teus sonhos, os teus projetos. Não. Tudo que eu falei aqui é exclusivamente sobre a missão de Jesus. A missão do Evangelho. E tem algumas coisinhas bem rápidas sobre a missão de Jesus. A missão de Jesus não é a nossa missão. A missão de Jesus não é os sonhos ou os projetos de Deus não são os nossos projetos. Muita gente tem uma missão e eles querem usar Jesus para alcançar essa missão. Crescer o meu negócio, ser saudável, consertar minha família. E às vezes tem coisas até nobres no meio disso. Olhe para mim aqui. Existem coisas nobres, coisas boas, coisas que não são ruins em si. Só que elas não são, em primeiro momento, a missão de Jesus. Jesus pode até conceder, Jesus pode até estender a mão, mas esse não é o alvo do Evangelho. Interessante que Jesus, quando ele vai ir embora, ele vai edificar uma igreja. Ele não edifica uma ONG, ele não edifica uma ajuda aos pobres. Não que a igreja não deva fazer isso, mas o principal papel da igreja é pregar o Evangelho. Que Deus tatue isso, grave isso no coração de cada um que está aqui. Vocês vão para a casa de vocês depois do culto, se tem alguma coisa para a gente comer, nós vamos comer, tem a ceia agora. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que a missão de Jesus, o alvo do Evangelho, é que o reino dele venha a ser expandido pelo mundo. Jesus mandou você pregar, Jesus me mandou pregar. Jesus nos mandou para cumprir a missão. Nessa caminhada, muitas coisas vão dar certo, e muitas coisas vão dar errado. Nessa caminhada, muitas das coisas que eu quero vão de fato acontecer. Jesus vai me alcançar e estender a mão. E muitas coisas que eu queria não vão acontecer. E tudo isso, em primeiro lugar, é para a glória de Deus. E em segundo lugar, é para o meu e o teu bem. O nosso Deus é um Deus que cuida do povo. É um Deus bondoso. E muitas das coisas que eu queria e não aconteceu, hoje eu vejo que foi um grande livramento na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé, pessoal. A missão de Jesus, ela está debaixo do governo dele. Ele só mandou nós pregarmos porque ele está governando o mundo. O reino de Deus está em expansão. Grave essas últimas palavras que eu estou falando. O reino de Deus está se expandindo pelo mundo. A igreja está proclamando o Evangelho pelo mundo. E isso está se expandindo. Em último, isso é para todas as nações, para todos os povos. Pessoal, que isso tudo faça
sentido na tua vida em algumas questões. Primeiro, na tua entrega pessoal a Deus. Que isso faça sentido na doação dos teus dons, dos teus talentos. Por exemplo, quem trabalha com câmera, por exemplo, o Everton vai trabalhar com câmera. Quem toca como o Stefan vai tocar. Quem tem o dom de evangelizar, vai evangelizar. Quem tem o dom de ensinar, vai ensinar. São os nossos talentos. Tem que ser doados na obra do Mestre. Nós estamos expandindo o Evangelho. Estamos expandindo o reino de Deus. Nós não podemos ficar parados. Doação do nosso tempo. Precisamos doar o nosso tempo para Deus. O nosso tempo não é nosso. O nosso tempo é de Deus. E aqui eu não estou me excluindo. E nós só estamos usando o nosso tempo para nós. Em último, nós precisamos também utilizar as nossas finanças no Evangelho. E o triste é, pessoal, que nós vivemos um período tão desgraçado, onde se falar de oferta virou pecado. Onde se falar, as pessoas já chouriçam. O que fizeram com a oferta, fizeram de Deus um negociante. E quando a gente toca nesse assunto, tudo é travado, as pessoas param. Eu quero que vocês pensem, eu não digo somente aqui na igreja, use os teus recursos para a proclamação do Evangelho. Nós só estamos pregando Atos dos Apóstolos, porque Teófilo sustentou Lucas para ele fazer essas pesquisas. Só estamos pregando o Evangelho porque houve homens que traduziram a Bíblia e se preocuparam, precisamos traduzir a Bíblia para o português. Só estamos pregando o Evangelho porque teve pessoas que pararam e disseram: não, vamos plantar uma igreja em Porto Alegre. Que Deus acorde a tua vida, que Deus acorde e desperte a minha vida para a oração, para a entrega, para o jejum, para a leitura da palavra, para a oferta, para tudo isso, irmãos. O reino de Deus está avançando e é um privilégio fazer parte dele. Vamos orar? Pega a guitarra, Stefan. Vamos orar nesse momento. Canta aí o És Nosso Deus. Vamos orar, pessoal. Rápido, Stefan. Pega a guitarra lá, ela bota ali, ela bota. Vai ser uma benção. Vamos orar, meu. Fecha os olhos. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar pela tua vida. Quero que Deus desperte a tua vida. Depois vocês vão sair do seu lugar alegres, vão pegar o pão, vão pegar o suco, vão voltar para o seu lugar, vão depositar a oferta com generosidade, com alegria a Deus. Tá bom? Vamos louvar o Senhor aqui essa noite. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Capacita-nos para a tua missão, capacita-nos para o teu evangelho. Capacita-nos, Senhor, para pregar a tua palavra. Capacita-nos para ofertar, para orar, para jejuar, para ler a tua palavra, para viver o teu evangelho, para ser luz aos gentios. Levanta-nos, Senhor, como luz para essa cidade. Desperta-nos, ó Deus, desperta essa igreja pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu evangelho. Desperta os crentes, reaviva os crentes pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua ordenança, pelo poder de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Acorda do sono espiritual os crentes, Senhor. Aviva-nos pelo poder do evangelho. Assim como os puritanos oravam antigamente, assim como Jonathan Edwards orava, assim como Spurgeon orava, assim como eles oravam e pediam: desperta-nos, Senhor. Mas eles estão mortos e é a nossa vez, é a nossa época. Desperta esse povo, desperta os jovens que aqui estão, desperta os velhos, desperta os adultos, os homens, as mulheres. Ó Deus, que se ao menos uma pessoa ouvir isso, se esse evangelho cair somente no coração de uma pessoa, dá-nos homens que se importam com a tua obra, dá-nos homens que se importam com o teu evangelho, dá-nos homens que choram pelos perdidos, dá-nos homens que sintam o coração pulsar por aqueles que não te conhecem. Levanta homens aqui no nosso meio, ó Deus. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Continue orando. Canta.